quero falar sobre um assunto que é muito delicado. Fora isso, o pior é só falar de morte, que aí ninguém gosta mesmo. Mas esse é um outro assunto que as pessoas também não gostam de falar, que é a separação. Hoje foi pedido para colocar no grupo, para as pessoas que não vieram assistirem e vocês depois assistirem de novo, a palestra que foi feita sobre relacionamento. É uma fala importante, porque é preciso que se olhe para os relacionamentos, os novos e os antigos, os que estão começando e os que já estão em andamento, com a razão. É preciso pensar sobre os passos que se dá quando se envolve com a vida de outra pessoa, com a energia de outra pessoa. Eu não estou falando para uma plateia de adolescentes, então é preciso que vocês pensem melhor a respeito de com quem se envolvem, por que se envolvem. E naqueles relacionamentos que já estão em andamento, não importa o tempo, que se olhe também com razão. Porque, infelizmente, amar não basta. Porque o amor, como qualquer coisa nesse planeta, se não for alimentado, ele também sucumbe, ele seca. O alimento do amor é o respeito e a admiração. São duas coisas que alimentam os sentimentos. Você não consegue, você pode se apaixonar, que não é amar. Isso também é uma coisa que vocês confundem muito. Você não consegue amar alguém que você não admira. E você não consegue amar alguém que você não respeita. E você não consegue amar alguém que não te admira. E não consegue amar alguém que não te respeita. Então essa base, ela tem que existir. Senão, é só teimosia e travas morais e culturais. Quando se dizia que os casamentos de antigamente é que eram bons porque duravam, é preciso que a gente coloque isso dentro de um contexto. A separação legal era muito difícil. As mulheres eram muito mal vistas, elas não tinham amparo legal, elas perdiam a guarda dos filhos, elas não tinham direito à pensão. Eram escorraçados pelos vizinhos, pela própria família. E muitos casamentos duraram por causa disso. Hoje está tudo muito efêmero? Talvez sim, talvez não. Hoje não é mais necessário que alguém fique preso a um relacionamento por causa das questões legais. Então essa possibilidade e a necessidade que hoje todos têm de trabalhar, porque a vida é cara, é difícil, foi ficando cada vez mais cara e mais difícil, também traz uma liberdade e uma autonomia para as duas partes do casal e que permite que, não se vendo feliz, não se vendo realizado, alguém desista do contrato e siga a vida. Isso é um problema? Não. Não é um problema aos olhos de Deus, não é um problema aos olhos de ninguém. O que existe é uma sensação de fracasso, o que existe é um comprometimento com a família, com as famílias, com situações financeiras, materiais e os filhos. Sobre os filhos eu quero lembrar que um filho criado em duas casas de pessoas que estão se realizando, que estão produzindo e que estão em paz, ele é muito mais bem criado e ele recebe muito mais boas informações sobre a vida, muito mais reforço emocional do que aquele filho criado com os pais na mesma casa, que pouco se falam, ou quando se falam de forma desrespeitosa, se não há brigas, mas há tensão. As crianças, por menor que sejam, elas sentem a tensão da casa, elas sentem a tensão do ambiente, e isso tem marcas e desdobramentos muito graves para o futuro desse ser. Então, que não seja esse o motivo de, às vezes, ficar segurando um relacionamento que já se esgarçou. Tem um ponto de um relacionamento onde não há volta. Tem coisas que são passíveis de recuperação, se os dois quiserem,
se os dois estiverem olhando para o mesmo lugar, se os dois estiverem pensando a mesma coisa. Não basta um ter todo um discurso sobre isso se o outro não está sintonizado. Mas tem um ponto que, ultrapassado, ele põe um ponto final. E dali para frente é só teimosia e mais desgaste. Estamos aqui pregando a separação de forma alguma. Mas também precisamos fazer um alerta, porque a questão religiosa sobre esse assunto ela é muito potente. Ela é muito castradora. E a gente precisa dar uma palavra sobre isso. Do nosso ponto de vista espiritualista, vocês estão aqui vivendo uma experiência de aprendizado, de melhoria, de experiências mesmo. Experiência de emoções, de situações, de uma série de questões que a Terra oferece. É uma experiência muito curta, ela é muito rápida. Por mais que quem é jovem olhe uma idade de 80 anos e ache que é muito tempo, quando se chega perto dessa idade, se vê como o tempo passa rápido. Vocês todos aqui estão sentindo a passagem do tempo e sabem como passa rápido e como as oportunidades, de uma forma geral, se reduzem com o tempo por uma série de questões, até pelas questões de limitação física. Então, se é uma experiência rica, importante e rápida, perder tempo é uma coisa que não é possível. Perder tempo com nada. Eu falo muito aqui sobre as lembranças do passado, os feitos do passado que são alimentados e não querem ser esquecidos e geram mágoas e geram culpas, e eu sempre alerto como isso é perda de tempo. Uma vez que já aconteceu, que já passou, que nada pode ser modificado, o melhor é que se aceite, siga em frente e vamos lá. Em relação aos relacionamentos é a mesma coisa. Ficar num relacionamento e se ferir, e se maltratar, e gerar mais culpa, e mais rancor, e mais mágoa, não traz nada de bom para a experiência dessa vida. É uma trava e uma alimentação daquilo que baixa a frequência, que te impede de voar, que impede de realizar coisas que vieram para ser realizadas, faz com que aquela bagagem que ao longo da existência precisava ser reduzida com o aprendizado, ela vai se avolumando, porque você acaba saindo da vida com uma bagagem forte de mágoa, de rancor, de frustração, de vazio, de carência. E a ideia não era que saíssem daqui assim. Então, enquanto existe vida e força e vontade de viver, e isso não tem idade, olhem para os seus relacionamentos com verdade, com amor por si, e avaliem se realmente são bons, te deixam bem. Na maior parte do tempo você tem paz, todo é impossível, né? Onde tem gente tem problema. Mas que a maior parte do tempo te deixa em paz, e se não, se há o que fazer. Dialoguem com seus parceiros, com verdade, sem acusação, sem dedos apontados, falando só sobre si, não sobre o outro. Um diálogo verdadeiro, sincero, e vejam o que pode ser feito para consertar, se tem conserto, e se não tem, como se faz para resolver. Porque, em alguns casos, a gente identifica que a vida trava por causa do relacionamento. Às vezes tem alguma coisa prevista para a sua vida, uma coisa muito boa, às vezes até material, e que ela não chega, porque o seu parceiro não pode usufruir daquilo, porque aquilo é para você. E quem já viveu essa experiência sabe que às vezes após uma separação parece que várias portas começam a se abrir e as coisas começam a acontecer e vai fluindo, enquanto o outro às vezes fica lá no mesmo passo, deve ficar velho. Às vezes a vida trava porque as emoções e as energias que vão sendo trabalhadas no dia a dia em cada um, elas são tão densas, elas são tão frustrantes, elas são tão esvaziadoras, que vocês não conseguem planejar a vida, vocês não conseguem sonhar,
vocês não conseguem elevar a frequência, vocês não conseguem encontrar a solução, vocês não conseguem se conhecer, vocês não conseguem se libertar de coisas que são só suas, porque mesmo dentro de um casamento são dois indivíduos, não existe metade da laranja, ninguém se complementa. As pessoas andam juntas na vida, elas não são complemento. Então tem questões que são de cada um e que só podem ser resolvidas individualmente. Aí você também não consegue, porque todo o foco está ali, naquela situação. E o tempo vai passando. E se há filhos, os filhos vão sendo criados dentro daquilo ali, recebendo esse ensinamento de que isso é normal, de que isso talvez seja até o certo, e eles vão no futuro buscar relacionamentos iguais, vão buscar relacionamentos que espelhem o que eles aprenderam como certo e vão se sujeitar a coisas que vocês vão olhar e vão condenar, sem se dar conta que vocês espelharam isso com o exemplo que deram, com a melhor das intenções para os filhos, mas deram. Os filhos também precisam aprender que coisas têm fim, a vida tem fim, que dirá os relacionamentos. Os filhos precisam aprender que certas coisas podem machucar muito, mas elas não matam. Os filhos precisam aprender que na vida se cai muitas vezes por muitas razões, mas que é possível levantar, recomeçar e vencer ainda mais. Os filhos precisam conhecer as frustrações da vida, porque eles vão viver muitas, como todas as pessoas. Os filhos precisam aprender como as coisas funcionam de fato e não se sentir enganados no futuro porque foram iludidos com uma situação que não era real. Nós atendemos muitas pessoas aqui, adultas, com marcas profundas disso, de terem se sentido traído pelos pais, enganado pelos pais, que fingiam uma situação que não era real. E dói mais do que propriamente viver um processo de afastamento. Sendo feito com maturidade, com lealdade, com verdade e com respeito à história que existiu até ali, envolvendo os filhos naquilo que diz respeito a eles, óbvio, que os filhos também não têm que saber da intimidade dos pais, eles não sabem o que fazer com isso. Mas naquilo que toca a eles, eles serem envolvidos no processo, tem toda a fase do luto, da perda que é normal, mas depois a vida segue, como seguiria se um dos pais morresse. Só que não morreram, estão vivos, estão aqui, estão presentes. Sendo conduzido com maturidade, sem usar os filhos para machucar o outro, que isso é um absurdo frequente, é possível passar por esse processo com dor, com tristeza, mas depois todo mundo se levantando. Lembrem disso, essa situação levada à frente, já quando não há mais o que fazer, que basta um não querer, que já não dá, atrasa toda a vida, baixa a frequência, fecha portas, porque é a energia que está sendo gerada naquela família, naquela casa, que vai fechando as portas. A proteção existe, mas ela não pode invadir a cabeça de ninguém, ela não pode pegar ninguém pela mão e sair arrastando para um outro caminho. As decisões são de vocês, a gente só acompanha, ajuda no que pode, mas as decisões são de vocês. E a gente fica muito triste quando vê situações que não precisavam mais existir, e que ainda estão ali, machucando, ferindo, desgastando, criando situações às vezes até mais graves em decorrência daquela insistência. Não importa a razão, não importa a razão. Tenham certeza que sempre tem uma saída, sempre tem uma forma de fazer. Quando se quer e se foca nisso, as soluções aparecem. Você não enxerga a solução porque você não quer sair daquela situação. Então aí você não vê a solução para nada, não vê a saída, não se vê em condições de suportar. Mas quando você decide, você enxerga todas as soluções. Umas mais fáceis, outras mais difíceis, umas dependem do outro, outras não. Mas existe sempre uma saída para isso, sempre, independente de qual seja a trava. E lembrem, são 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Não é possível que a sua vida seja derrotada por causa de uma pessoa. Não é possível que a sua carência seja tão grande, tão profunda, que você se deixe tragar por causa de uma pessoa.
Se você não tem forças, busque recursos, tratamentos, tem tratamentos psicológicos, holísticos, tem de tudo. Hoje está fácil. A lei ajuda, protege, ampara, mas pensem nisso. E eu não estou dizendo isso especificamente para quem está nessa sala, mas às vezes vocês podem ter um irmão ou uma irmã vivendo isso, um filho, uma filha vivendo isso. E às vezes você mesma, na sua fala, dá aquele conselho. Tenta, não deixa, olha os filhos, olha isso, olha aquilo, reforçando ainda mais as travas de quem está querendo pensar no assunto. Lembre que seja seu filho ou sua filha, você não está lá, você não vive aquela rotina, você não está lá naquele travesseiro, você não está dentro daquele coração, você não vive dentro da mesma casa, ainda que morem juntos, mas você não vive aquele relacionamento na intimidade. Então você não sabe, não sabe. Cada um é que sabe de si. E quando alguém chega ao limite, ela precisa de lucidez, amparo, mas ela precisa decidir. Seja o passo certo, seja o passo errado, vai dar certo, vai dar errado, isso é uma outra questão. Mas não sejam aquela pessoa que fica insistindo nesses pontos que são só uma questão moral ou cultural ou religiosa. Deus quer seus filhos felizes. Quem não consegue ser são vocês. Ele sempre quer. Casado, separado, viúvo, solteiro, Ele quer os filhos felizes. Ele deu todos os recursos para que isso acontecesse. Às vezes vocês não sabem usar esses recursos direito, mas eles estão à disposição. Eu sei que é um assunto indigesto, mas é necessário que a gente também aborde, porque a pressão é muito forte para que as pessoas permaneçam nos seus relacionamentos e a gente vê muito prejuízo dos filhos numa relação que não tem mais saída e que pelos filhos os pais mantêm aquilo, dando os exemplos mais tristes. E se vocês estiverem vivendo algo parecido, pensem direitinho. Se está bom de verdade, se você está se enganando, se o outro está se enganando, se vale a pena. E dialoguem bastante. Se não tiver jeito, deixa a fruta cair antes de apodrecer. Porque se você sai no ponto certo, você ainda consegue, passado os primeiros momentos, fazer a manutenção de uma amizade, alguém que pode ser um companheiro de vida de outra maneira. Mas se passa demais do ponto, aquilo apodrece, viram dois inimigos e depois da separação não querem ouvir falar. E às vezes tem filhos no meio. Às vezes tem questões materiais que precisam ainda ser prorrogadas. Então não deixem que toda a história que foi vivida e que começou muito bem, e que foi muito bem por muito tempo, e que em algum momento deixou de ser bom, não permitam que essa história que foi boa, ela seja apagada. Apagada pela raiva, pela mágoa, pelo rancor, pelo desrespeito. Honrem o que foi bom, honrem o que foi construído e saiam pela porta da frente. Saiam bonito, saiam com dignidade. Na medida do possível, a gente sabe que essas situações não são fáceis, mas saiam com dignidade, saiam fazendo o certo, não importa a reação do outro, a atitude do outro, faça o seu correto, honrando a história que foi bonita. Honrando aquilo que foi bom. Isso vale para um namoro, vale para um casamento, não importa. E olhando para isso também com um realismo baseado naqueles fatos. Não percam tempo. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer tudo. Então vamos ser felizes hoje, que é onde nós estamos, hoje. Passado já foi, o futuro a gente não sabe o que vai ser. Então vamos ser felizes no hoje, da melhor forma possível, da forma mais plena possível, para não perder tempo, para não chegar lá no final e aí não valer mais a pena mesmo fazer isso. Fiquem em paz, tenham uma ótima noite, bom trabalho a todos, um beijo no coração.